Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje o vídeo especialmente é para aquelas pessoas que estão se sentindo invisíveis, estão se sentindo rejeitadas, estão se sentindo marginalizadas pela sociedade. Se você está sendo rejeitado ou está se sentindo invisível pelas pessoas, as pessoas não estão te dando a sua importância, não, as pessoas não estão te dando amor, estão te tratando com indiferença, eu quero dedicar esse vídeo para você. Porque por mais que pessoas, que a sociedade te trate dessa forma, Deus, Jesus, nunca te trata e te tratará dessa forma. Bom, hoje iremos ler a Bíblia no livro de Marcos. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Marcos. E essa reflexão, ela vale também para as pessoas que não estão passando por indiferença, mas que fazem indiferença, que rejeitam também as pessoas. Não só para os que são rejeitados, mas os que rejeitam também. Se você faz parte dessa classe de pessoas que rejeitam pessoas, que dá indiferença com as pessoas, tome cuidado. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Vou pegar aqui minha Bíblia velhinha já. E livro de Marcos, capítulo 5. E do verso 25 ao verso 34. Esse texto fala sobre uma mulher que está passando por um problema de saúde muito grave, que ela já vem tentando se salvar, se curar, mas não consegue. Há vários anos ela vem tentando, mas não consegue. E esse texto, para quem já sabe, né, iremos ler aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas antes de falar da mulher do fluxo de sangue, primeiro a gente tem que falar que Jesus está indo fazer um dos maiores milagres da Bíblia, que é a ressurreição, né? Que é o milagre de ressuscitar uma pessoa que é a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga que pede Jesus para ressuscitar, para curar a sua filha. E Jesus vai à casa de Jairo e no caminho aparece essa mulher, tá? E iremos ler agora. Bom, vamos começar, né? Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muitos padecera a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia.
e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, aqui eu poderia falar, tirar o óculos, de inúmeras, de várias, de centenas, vamos dizer assim, de implicações que esse texto vem dizer. Mas eu quero focar só em uma coisa, que é como eu falei no começo do vídeo, que esse vídeo é para aquelas pessoas que estão sofrendo indiferença, estão sendo rejeitadas, estão sendo marginalizadas pela sociedade, estão sendo invisíveis pela sociedade. Porque é o caso dessa mulher. Essa mulher, ela, pelas leis judaicas, ela não poderia, ninguém poderia tocar nela, porque ela sofria de uma doença que hoje em dia, não é tão grave, é uma hemorragia ali, né? É uma doença, qualquer doença hoje na mulher do útero, claro que se não tratar é grave, mas tira o útero e a pessoa fica livre da doença. Mas naquele tempo era uma questão não só da doença em si, mas uma questão até cerimonial, moral, porque a regra lá do tempo de Moisés era que se uma mulher tivesse assim, uma mulher não poderia, ninguém poderia tocar nessa mulher, essa mulher poderia perder o seu marido, essa mulher não poderia, ninguém poderia falar com ela enquanto ela tivesse com esse problema, ninguém poderia tocar nela, ninguém poderia, é, ninguém poderia de maneira alguma ter um pouco até de compaixão de ajudar ela. Os homens daquela época, como você pode ler em todos os 4 evangelhos, eles eram muitos, eles eram muito, mas muito mesmo dedicados simplesmente às leis. E se esquecia do ser humano. Bom, mas uma coisa interessante, que essa mulher, as pessoas não queriam ter nada com ela, não queria estar perto dela, mas o texto diz que ela gastou tudo o que tinha. Esse texto está também no livro de Mateus e no livro de Lucas, principalmente no capítulo de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, vai dizer que ela gastou tudo que tinha e padecia, ela estava morrendo.
E essa mulher estava morrendo, essa mulher estava. é, Ninguém poderia ter nada com ela, mas o seu dinheiro as pessoas aceitavam, os médicos aceitavam. Então, você já se sentiu assim? Tipo essa mulher? Que tipo, ninguém quer falar com você, ninguém quer ter nada com você, mas as pessoas querem ter o teu dinheiro, tipo, no caso dela era o dinheiro dela, mas no caso de você as pessoas se aproveitam e destacam você por sua classe social, ou porque você pode ajudar ela de alguma forma, ou porque você pode fazer com que as pessoas. Resumindo, você já se sentiu sendo usado e as pessoas não estão querendo ter uma amizade com você sincera, mas só porque você tem alguma coisa que pode oferecer? Ou, no caso, você já sentiu que, porque você também pode ter uma doença, você que está me vendo pode ter uma doença contagiosa, como uma hanseníase, ou como uma tuberculose, ou um AIDS, ou sei lá qual tipo de doença, e já sentiu assim, invisível, as pessoas com medo de falar com você? Eu acredito que a maioria aqui não tem essas doenças, mas muitas pessoas têm, e muitas pessoas passam por isso. Mas os médicos aceitavam o dinheiro dela. Essa mulher já vinha há mais de 12 anos sendo oprimida, sendo invisível pela sociedade, mais de 12 anos que ela vinha gastando dinheiro, mais de 12 anos que essa mulher já vinha com tratamentos esses que eram na época dolorosos. Se você não sabe, naquela época, o tratamento que uma mulher que tinha uma doença como essa, sabe o que eles faziam? Eles faziam um tampão, faziam um tampão ali de lã, eles pegavam a lã, colocavam bebedagens e bebedavam ali de vinagre, de chumbo, de alho, cebola e colocavam ali. E a mulher sentia dor, muitas e muita dor mesmo. Essa mulher vinha sofrendo muito há 12 anos que ela vinha fazendo tratamentos como esse. Quando não era assim, colocando tampão, era botar uma água quente, muito quente, porque na época eles pensavam que as mulheres, que o útero rodava no corpo. E era por isso, por o útero estar rodando no corpo, a mulher estava com essa dor, estava assim sangrando, aí ela ficava ali com a perna aberta ali, pegando um vaporzão, e aí a dor vinha ainda mais. A pessoa colocar um tampão ali com chumbo, com alho, com vinagre, meu, para quem já está sangrando. Quando não era isso, era bebedagens. Eles faziam bebedagens para a mulher beber ali, e eram bebedagens as mais horrendas. E se hoje você vê um índio fazer uma bebedagem, e até dá certo, coisas medicinais, é uma coisa. Mas naquela época não era assim. Naquela época era ainda os hominídeos ainda. Vamos dizer assim, estamos falando de mais de 2.000 anos atrás. Então, essa mulher vinha fazendo tratamentos e sofrendo, até que ela viu falar do Cristo Salvador. E quando ela viu falar do Cristo Salvador, ela pensou, eu vou lá. O texto que acabamos de ler diz, eu vou lá. Porque se ao menos tocardes na vestes deste homem, eu ficarei curado. Então ela creu. E a Bíblia diz que tudo que
crestes e pedisses, será realizado. E ela creu e foi atrás, ela teve ação. E ali, quando ela toca em Jesus, ali a multidão, muita gente atrás dele, muita gente mesmo. Um exemplo é que no próprio livro de Lucas, diz que Jesus fez uma multiplicação de pães e peixes para mais de 5.000 homens. Aí estamos contando só com homens, e contando com mulheres, e contando com crianças. Vamos dizer que dá 15.000 ali facinho. E a outra vez ele faz uma multiplicação de de pães e de peixe para 4.000 pessoas, 4.000 homens. Vamos dizer que é para mais 10. E aí, meu amigo, Jesus andava com muita gente ao seu redor. Muita gente ao seu redor. E uma pessoa, e é aquela coisa, eu imagino assim, que Jesus andando, as pessoas triscando, ai Jesus, ai, ai, ai. Até que ela toca e ele para. Porque sai poder dele. A Bíblia assim o diz. Marcos, o escritor desse texto, e Mateus e Lucas diz isso também. E aí, no livro que a gente acabou de ler de Marcos, diz que os discípulos falaram, mas mestre, todo mundo está te tocando. No livro de Lucas vai dizer precisamente que foi Pedro. E Pedro acha essa pergunta tão boba para não falar outro nome assim, né? E que é isso, Jesus? Todo mundo te toca aí tu fica falando isso, como é que vamos saber? Jesus diz, olha, teve algo diferente, porque saiu o poder de mim. Eu senti uma fé incrível aqui. Uma fé que vocês mesmos não têm, e nenhum aqui tem, porque não saiu de mim não, mas uma pessoa me tocou diferente. Uma pessoa creu de verdade. Aí a mulher com medo da multidão, porque ela estava o quê? Estava impura. Chegou ali de fininho. Aí foi essa aqui. Aí contou a sua história para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus diz o quê? Filha, 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 tu tá curada, filha. Pode ir para casa. Pode, vai para tua casa, tá curada. Tua fé te salvou. Mas o interessante é que Jesus diz assim, filha, né? Para uma sociedade, olha, aqui é o papagaio e a galinha aqui. Para uma sociedade que discriminava, que... Só um minutinho. As galinhas aqui. Para uma sociedade que discriminava, para uma sociedade que tratava essa mulher como uma pessoa invisível, Jesus chama ela de filha. Aquela multidão de pessoas babando o ovo ali de Jesus, dizendo Jesus é bom, Jesus não sei o que, Jesus e tal, Jesus vai curar a filha de Jairo, não sei o que e tal, tal. As mesmas pessoas que discriminavam ela, e ele sendo esse grande, chamou ela de filha. Primeira coisa, Jesus deu exemplo, e como chamou ela de filha, ali as pessoas com certeza não triscaram mais naquela mulher, porque ficaram com medo, porque muitos ali consideravam ele como um profeta, e outros consideravam ele já como Messias. E foi uma autoridade Jesus chamar ela de filha. Mas o amor, o que eu quero dizer é que se você está passando por isso, mande esse vídeo para uma pessoa que está passando por isso. Se você conhece uma pessoa que está passando por isso, mande esse vídeo para essa pessoa. Porque Jesus te chama de filho. Jesus te chama de filha. Jesus te cura.
peça a Jesus para te curar. Se você não tem nenhuma doença física, mas tem uma doença mental, está passando por uma depressão, uma ansiedade, pense que Jesus ele te ama, viu? Se você está passando por uma, se você está passando por um momento ruim, amoroso, ou então por um momento que você perdeu alguém muito amada, calma, entrega, busque a Jesus, faça como essa mulher fez. Busque Ele, que Ele vai te abraçar e vai te chamar de filha, de filho, e vai te amar. E se pessoas estão te tratando como trataram aquela mulher, lembre-se, maior do que essas pessoas é Jesus. E para Ele, você é filho, você é filha. Uma mulher que andava toda embabaçada, toda ali doente, anêmica, quer perder sangue, meu amigo. A Bíblia diz que ela estava morrendo. Toda, sei lá como é que estava na época, mas eu acredito na minha mente que ela estava muito ruim. Anêmica, toda anêmica, toda, sabe? Cara, doença de útero, só uma mulher que passou por isso que sabe. Mas ela foi atrás e se curou. Quer dizer, Jesus o curou. Então, a dificuldade é grande. Se você está passando por um momento de saúde ou um momento de saúde psicológica, mas Jesus é maior do que isso. Jovem, se você está passando na escola por invisível por umas pessoas, Jesus é maior do que isso. Então é isso, pessoal. O vídeo é isso. Convido a vocês a se inscreverem no canal, a compartilharem o vídeo, a dar um like se gostaram, a dar um dislike se não gostaram do vídeo, também não tem nada. Comentem no vídeo e nos dê opções, opções para o próximo vídeo, tá? Aqui a zoada começou agora, então fica o vídeo por aqui. Obrigado, chegou até aqui e tchau!